Bom dia, igreja. É tempo da nossa colheita. O milagre chegou, o milagre já veio aqui, já nos comprou, já semeou para que nós pudéssemos hoje ter vida. É tempo dessa colheita nas nossas vidas, amém? Sabe, nesse tema desse ano, sobre colheita, a gente vai estar sendo muito ministrado, mas muito ministrado. E eu tenho recebido demais da palavra do Senhor sobre a colheita, a plantação, a semeadura. Só que muitas vezes eu percebo que eu como igreja, ou até mesmo a igreja, não sabe o que ela quer colher. Ela quer bênção, sabe? A igreja realmente quer bênção, quer ser abençoada, quer ter as vidas da sua família restaurada. E isso é fantástico, e esse é o plano de Deus para as nossas vidas. Mas a gente anda debaixo de uma visão, a gente anda debaixo de uma missão, e isso nos serve de trilho para a gente alcançar algum lugar. Então, o que eu vou plantar para que a minha casa venha a ser transformada em uma igreja, para que eu venha a ser transformado em um discípulo e um sacerdote do Senhor? Então, todas as ministrações que eu recebo, todas as vezes que eu leio a Bíblia, que eu oro a Deus, que eu busco a presença de Deus, eu sei que eu estou buscando, primeiro, para restaurar minha vida, para que eu venha a ser um sacerdote do Senhor e que minha casa venha a ser transformada em uma igreja, um lugar onde a presença do Senhor habita, onde a presença do Senhor transforma as nossas vidas. Nós já falamos aqui, mas a gente vai estar sempre lembrando que a característica do homem, o problema do homem está no caráter, que nós perdemos essa identidade lá no Éden, através de Adão. E através de Jesus isso foi ser restaurado. Ele veio, foi um modelo para as nossas vidas, e hoje cabe a nós nos alinharmos àquilo que Ele já determinou para as nossas vidas, para que a gente venha ter esse mesmo caráter dele, que a gente venha ter esse mesmo tipo de atitude que Ele teve enquanto esteve aqui na terra. Jesus tinha um propósito. O primeiro propósito que eles, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles conversaram e falaram: vamos lá resolver esse problema. Não está dando não. Sacrifícios de bichos não estão sendo suficientes, né?
para restaurar. Os sacrifícios de bicho são suficientes o quê? Para cobrir os pecados do povo, mas não está sendo suficiente para fazer com que esse povo volte a me adorar. Eles estão se livrando das consequências do pecado, porque o pecado leva à morte. Então, se mata um animal, cobre o pecado. A pessoa não mais vai morrer, não vai ser julgado por aquele pecado, mas não voltaram a ter um relacionamento com Deus. Quando Jesus veio aqui, ele cumpriu o propósito, abriu mão da glória dele, se fez homem, morreu pelos nossos pecados, cobriu todos os nossos pecados, cumpriu o propósito dele e foi exaltado. E ele vai voltar para nos buscar. E nos chamou de pequenos Cristo, nos fez corpo de Cristo. Hoje nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. Então a gente tem, da mesma forma que ele, um propósito aqui a ser estabelecido, que vai ser feito através do quê? Das nossas mãos, das nossas vidas. Isso fala o quê? De um ajuste de caráter. Qual tem sido o nosso caráter? O que nós temos plantado aí fora? Nós sabemos que nós somos fruto das nossas decisões dos últimos anos. O que a gente tem colhido tem sido legal, né? Profissionalmente e espiritualmente. O tema de hoje, da palavra que a gente vai estar compartilhando com vocês, e que eu estou recebendo demais, diz aí que está no boletim de vocês: o Senhor da colheita. Amém? Diz assim em 1 Coríntios 3:7. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. 1 Coríntios 3:7. Nós temos colhido muitas coisas. Nós temos colhido no nosso relacionamento. O que mais vai pegar nas nossas vidas são os nossos relacionamentos. Quem é casado, o primeiro relacionamento é com a esposa. Daí, quando nascem os filhos, os nossos relacionamentos com os filhos. E, para ser sincero, não existe super-homem mesmo, né? Todos passamos por lutas, todos temos que tratar as situações para que a gente venha alcançar esse caráter de Cristo. E muitas vezes, nesse âmbito de relacionamento de família, a carne grita. A carne grita e Jesus fala: ih, meu Deus, corri, não vai dar. A carne grita e você fala: oh, Jesus, tem misericórdia da minha vida, como eu estou longe de ser parecido com o Senhor. Mas aí a gente se arrepende, pede perdão, o Senhor vem, nos cobre, nos restaura, porque Ele tem um propósito maior para as nossas vidas. Muito maior do que esse propósito individual e muitas vezes egoísta que a gente tem. Eu quero restaurar o meu marido, né? A gente conversou com tantas pessoas. Quantas vezes acho que a Lu pediu oração por mim? Quero restaurar esse cara, pelo amor de Deus, né? Então, daí Deus falou: eu quero restaurar o seu marido, mas o que eu quero mesmo é que ele se transforme num sacerdote da sua casa, não um bom marido para você, que te trate bem e de repente vocês venham até prosperar e desaparecer da minha presença. Porque o homem muitas vezes não sabe o que faz com as recompensas que Deus dá. Deus tem dado dons, talentos, provisão para as nossas vidas. E o que a gente tem feito com tudo aquilo que Deus já derramou sobre as nossas vidas, né? Eu quero conseguir a cada vez mais e canalizar cada vez mais sobre a minha vida tudo aquilo que eu recebi. Fala: Senhor, é teu, eu abro mão, usa de acordo com a sua vontade. Eu quero ser um instrumento do Senhor verdadeiro. Restaura a minha vida cada vez mais, porque eu não quero só cumprir tabela. E é isso que o Senhor tem para nós, Igreja de Jesus Cristo, aonde nós estivermos, que a gente venha ter uma boa colheita, porque nós semeamos a boa semente. Amém? Tem um versículo que não está aí, mas eu quero ler com vocês, que está em Provérbios 12:15, que diz assim: o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve conselhos. Nós não tínhamos um relacionamento com Deus, nós não tínhamos... Estou falando nós de uma forma genérica, tá? Tem pessoas que já nasceram no lar evangélico, já têm essa experiência. Estou falando, aplicando na minha vida. Eu não tinha um relacionamento com Deus. Então, eu estava acostumado a andar pelos conceitos daquilo que eu aprendi na minha vida inteira. O que eu aprendi com a minha família, o que eu aprendi fazendo negócios, o que eu aprendi na escola. Quando eu vim para o reino de Deus, eu passei a receber ferramentas novas. Só que eu demorei muitos anos para começar a lançar a nova semente. E eu era independente. Eu não buscava a presença de Deus para falar: Senhor, esses são os meus planos. Então, o pecado inicial era o quê? Foi a independência de Deus.
E eu demorei para entender que, para eu servir ao Senhor, eu tenho que ser completamente dependente da presença dEle, dependente da vontade dEle. Eu tenho que buscar a presença dEle e apresentar as minhas situações a Ele, ao invés de, eu já sei como fazer, eu vou fazer. Então, o que o Senhor quer matar dentro de nós é a independência, para que nós sejamos bons semeadores, com terreno preparado, que a gente venha ser completamente dependente dEle, porque a gente não vai poder fazer nada na força dos nossos braços. Podemos até ter uma aparente vitória, uma aparente prosperidade, mas o que o Senhor espera é uma dependência total. E por isso o tema dessa palavra diz assim, o Senhor da colheita. No decorrer, a gente vai ver que a gente pode fazer tudo o que a gente acha certinho, chega num lugar, de repente, acontece tudo contrário. Por que acontece tudo contrário, né? Amém? E para a gente ter uma boa colheita, existem 3 elementos fundamentais. É o lavrador, o terreno e a semente. E eu quero falar agora sobre o semeador. Em Tiago 5:7, a parte B diz assim: eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Quem sabe o que é chuva temporã e chuva serôdia? A gente ouve isso até nas músicas, né? Eu falei, meu Deus, o que é chuva temporã? O que é chuva serôdia, né? Temporã é uma chuva precoce, é uma chuva que vem antes. E a outra, a serôdia, é tardia, daí também tem como chuva de outono, chuva de primavera, as primeiras e as últimas chuvas. Então, o semeador é aquele que tem paciência de esperar a chuva, o processo é complexo. A palavra do grego usada para paciência aqui é macrotumeu, repete comigo. Fácil o grego, né? Significa esperar pacientemente com perseverança. Mesmo ao enfrentar aborrecimentos, ao enfrentar dificuldades, a gente tem que esperar. O semeador vai, prepara o terreno, lança a semente, espera a chuva, a temporã que vem na hora certa, espera a serôdia, a chuva que vem depois, para que ela venha, a semente morra e o fruto vai nascer. Só que existem percalços, existem coisas nas nossas vidas que não acontecem da forma que a gente espera e muitas vezes a gente perde a paciência. Eu falo por mim. Poxa, eu estou caminhando tão bem. De repente vem uma situação e me desanima e eu paraliso total, né? Vou confessar para vocês que num momento de tristeza, ou num momento de humanidade altíssima, eu olho e falo, poxa Deus, eu não vou mexer com gente não. Daí eu olho para o meu passarinho e falei, vou ser veterinário. Eu vou ser veterinário, estou confessando. Daí o Senhor falou, meu filho, isso é alma, presta atenção, rapaz. Presta atenção, que eu coloquei dentro de você é muito maior do que ser um veterinário. Não tem nada errado de ser um veterinário, não, mas a gente está aqui para viver mesmo, para ser tratado, né? Meu passarinho, o máximo que faz, ele vai poder me dar uma bicada, mas ele não fala, né? Então, de repente, eu não sei qual que é o sentimento dele. Mas nesse nosso relacionamento com pessoas, a gente se frustra. A gente se frustra e a tendência é paralisar. Mas se o Senhor está falando de colheita, eu vou cumprir o propósito completo, eu vou cumprir o processo completo, né? Vou ter o semeador, vou ter a semente, vou esperar no Senhor, e eu sei que vai crescer, porque tudo aquilo que o Senhor prometeu se cumpriu, e tudo que Ele falou a nosso respeito vai se cumprir. Nós temos um propósito muito maior, gente, do que ser marido, do que ser pai. Nosso propósito é muito maior, nós somos o corpo de Cristo espalhado na face da terra, e vamos viver dessa forma. Quando eu conseguir começar a tirar o meu objetivo e o meu propósito de vida em me satisfazer na Luciana ou nas coisas que eu tenho nos meus filhos, eu comecei a aprender a me regozijar no Senhor. Ele nos faz inteiro para que a gente tenha um caráter reto e os outros relacionamentos, por consequência, vão ser melhores. Então, paciência é uma característica que a gente tem que ter. A gente tem que ter. Porque se Ele prometeu, repete comigo, vai se cumprir. Ele é o Senhor da colheita. Cabe a Ele, sabe? Estudando um pouco sobre a vida de José, é muito interessante. Todos vocês sabem muito bem a história de José. Quantas complicações se passaram pela vida dele, mas o propósito que o Senhor tinha para a vida dele era muito maior
tudo aquilo que estava levando José a passar por aquilo, era para quê? Para preparar que ele fosse o quê? Governador do Egito, o braço direito do faraó. Então, se ele tivesse caído lá atrás, se ele tivesse murmurado lá atrás, quando foi vendido, como tentaram matar, quando foi cair na casa de Potifar, foi para a prisão, se ele tivesse caído lá atrás, ele não teria se transformado em governador do Egito. Muitas vezes, acontece uma situação, a gente não está conseguindo enxergar com os nossos olhos terrenos do que está acontecendo agora nas nossas vidas. Mas isso aí é um tratamento. Se a gente descansar no Senhor, isso é um tratamento para que venha nos levar à presença do Rei, para que venha nos colocar em lugares altos, para ser um instrumento de vida de Deus. É isso que Ele quer para as nossas vidas, sabe? Então, momentos ruins que passam na nossa vida servem para tratar o nosso caráter, no mínimo para nos servir de experiência para que a gente possa testemunhar na vida de outros. Eu falo sempre, quando a gente está com casais, que todas as lutas que nós passamos no casamento hoje servem de base para a gente falar, poxa, funciona, dá certo, o Senhor vai mudar a sua vida, sabe? Eu tive uma história recentemente em relação a trabalho, e por um motivo ou outro, uma informação errada, eu perdi um trabalho. Eu fiquei tão triste com aquilo, mas encontrei até um regozijo e busquei no Senhor e falei, poxa, beleza, Senhor, o Senhor sabe o que vai acontecer. Era um trabalho bom, trazia um bom income. Isso aí faz um ano e pouco. Quando eu perdi, é uma das empresas para que eu presto serviço. Eu perdi essa empresa, daí eu fui buscar outros. Quando eu busquei, abriu uma porta que... Incrível. Não dá para descrever o que aconteceu. Mas naquele período de tempo que eu passei ali, sofrendo, glória a Deus que Deus me deu graça, eu passei rápido por aquilo e falei, beleza, o Senhor tem algo melhor para mim. Então, igreja, se vocês estão passando por um momento difícil em alguma área, busque ao Senhor, descanse nele, tenha paciência, que Ele vai te mostrar amanhã. Você fala, olha, eu passei por isso por causa daquilo, porque Ele queria me tirar daqui e me colocar lá. Então a gente tem que descansar. Vamos nos exemplificar na vida de José e vamos fazer a mesma coisa. O Senhor está tratando meu caráter aqui, porque o Senhor vai me colocar em outro lugar. Saí dessa empresa, fui para uma outra empresa e abriram-se as portas e foi maravilhoso. Esse ano passado foi muito bom, glória a Deus por isso. E esses dias, um pouco mais fraco de trabalho, eu voltei nessa empresa que me mandou embora. Minha primeira demissão na vida. E fui lá, a hora que eu cheguei lá, a empresa estava fechada. A empresa faliu. Daí, não é por minha causa não, viu? Não estou contando. A empresa faliu, daí Deus pegou e ministrou no meu coração. Tá vendo, meu filho? Se você tivesse lá, pode ser que você não tivesse recebido. E eu fiquei sabendo que tudo foi para auction, tudo foi para leilão. E quem trabalha na construção sabe que a gente trabalha bastante e depois espera para pegar um chequinho, né? E vai. Só que às vezes o cheque 2, 3 meses, daí vai. Então, talvez se eu tivesse lá, não tivesse recebido. Agora, o Senhor falou, eu permiti aquilo porque eu queria te livrar dessa situação. Ele ministrou demais ao meu coração. Ministrou demais. Né? Se eu tivesse na carne, eu ia falar, bem feito. Bem feito, né? Bem feito. Mas o que eu quero falar para vocês com esse exemplo, que é o mesmo de José, portas que o Senhor fecha é para que Ele vai abrir outras portas na nossa vida. Porque todo aquele que tem um propósito e um chamado do Senhor, Ele vai levantar. O interesse é dele, não é nosso. Mas eu preciso conseguir tirar os meus interesses somente da minha vida e colocar meu interesse no plano eterno de Deus para a minha vida, no plano eterno daquilo que Ele pode fazer através de nós. Amém, igreja? Vamos receber essas coisas? Então, nós, como semeadores, temos que ter paciência. Tem só um outro versículo que também não está aí, que eu quero ler, que é... Já passei por algumas coisas e fui ministrado através da vida de pessoas por ele, que está em Jeremias 29:11, e eu vou ler para vocês. Porque sou eu que conheço os pensamentos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazer prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Ou seja, nunca vamos parar de semear. Por mais que a gente não esteja vendo os frutos, vamos semear. Vamos semear, né, Aninha? Vamos semear. Vamos semear. Jamais vamos nos tornar estéreis. Todo aquele que está na presença do Senhor não é estéril. Ele tem sempre uma semente para que venha germinar, morrer. Amém? As chateações não podem nos paralisar. Ponto B. O tipo de terreno.
Um semeador saiu a semear a sua semente e, quando semeava, uma caiu junto ao caminho e foi pisada, e as aves dos céus comeram. Aí no versículo 6a diz assim, e a outra caiu sobre a pedra. 7a diz, e a outra caiu entre espinhos. 8a diz, e a outra caiu em terra boa, e nascida, produziu 100 por 1. Isso é um resumo daquilo que a gente já tem falado da parábola do semeador. O que vai depender para que essa semente venha produzir a 100 por 1 é o terreno. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, como está o estado do coração de vocês? Eu sei que a colheita boa todos nós esperamos, agora como está o terreno? O terreno está batido, o terreno está pedregoso. O Senhor quer tratar o terreno do nosso coração, para que quando essa semente cair, a gente venha se quebrantar e ela venha florescer nas nossas vidas. Vamos tratar isso. Essa é a nossa parte. Essa é a nossa parte. Não existe milagre maior do que a transformação de caráter de um homem. A gente pode ver pessoas serem curadas. Glória a Deus, um milagre. Agora, quando uma pessoa está sendo curada, ela está sendo restaurada. Agora, um caráter transformado se transforma em transformador de vida. Uma pessoa que tem um novo caráter, ele passa a ser uma fonte de energia que vai transformar a vida de outras pessoas. É lindo ver um milagre, mas milagre maravilhoso é de mudança de caráter, mudança de pensamento. E aquele que muda de pensamento muda a colheita. 3. O tipo de semente. Lucas 11b diz assim, a semente é a... Então a gente pode criar uma fórmula que está aí no boletim de vocês. Semeador paciente, mais terreno devidamente tratado, e mais boa semente, igual colheita abundante. Vamos repetir comigo? Semeador. Igreja, pensa um pouquinho qual é a parte dessa que vocês podem estar diretamente ligados. Pensa em qual parte que você teria que melhorar para que essa colheita abundante viesse sobre a sua vida. Como estão os seus relacionamentos? Como está a sua casa? Como está a busca pela palavra de Deus? Como está o desejo de vir na igreja? Por que vocês vêm à igreja? Por que eu venho à igreja? Eu venho à igreja porque eu sou o corpo de Cristo, que eu gosto de estar com os irmãos. Isso é maravilhoso, é bom demais. Mas a gente vem à igreja para quê? A gente vem para celebrar, para receber mais do Senhor e para nos tornar cada vez mais parecidos com o Senhor. Amém? Tem um videozinho que eu quero soltar agora, por favor. Amém? Aí embaixo, a gente não tem como fazer tudo com a força das nossas mãos. Isso é um grande equívoco. Em Deuteronômio 8:17 diz assim: portanto, não digas no teu íntimo, a minha força e o poder do meu braço me conquistaram estes bens e riqueza. Quem é o Senhor da colheita é o Senhor. E a gente passa por intempéries na vida, e muitas vezes são lutas espirituais, igual eu falei sobre José, que vão estar nos levando a outros lugares. Se nós não dependemos completamente no Senhor, se nós não confiarmos completamente no Senhor, quando vem uma situação igual essa, que a gente vê todos os anos, não só no Brasil, mas no Brasil muito, entre enchente, geada e outras coisas que destroem a colheita inteira da força dos braços, e muitas vezes isso passa nas nossas vidas. Isso é uma luta,
é uma luta espiritual, mas quem é o Senhor da colheita é aquele que restitui tudo nas nossas vidas. Ainda que nós venhamos passar por uma situação dessa, Ele vai vir e vai restituir nas nossas vidas. Salmo 127, 1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim o Senhor dá aos amados o sono. Repete comigo: não paralisar. Nós, como semeadores, nós não podemos paralisar apesar dessa circunstância. Você viu aqui no final do vídeo que as folhas todas cheias de geada, a semeadora estava lá com a unha pintada, estava lá vendo, tentando, não estava paralisada, não estava lá dentro de casa, chorando, murmurando, foi lá ver o que tinha acontecido. E eu quero dar um exemplo para vocês aqui, da vida de Jó. Né? Todo mundo conhece bem a história de Jó. Né? Qual que é a maior característica de Jó? Né? Não, mas daí, eu quero ter a paciência de Jó, né? Paciência. Jó era um adorador, Jó era amigo de Deus, Jó conhecia Deus, Jó tinha um caráter íntegro, um caráter reto, Jó era um adorador, né? Mas são 42 capítulos, é uma história interessante de se ler, né? E se você ler só parte daquela história, você fala: nossa, o que é isso? É Provérbios? Salomão que escreveu? Parece uma parte de sabedoria. Mas quando você vai ver, a gente vai entender que o que estava acontecendo ali, quando o inimigo foi conversar com Deus, e Deus falou: de onde vem? Daí vem de rodear a terra. Daí eu lembrei de uma história. Conversando com uma pessoa uma vez, ele falou assim: minha sogra chegou, eu perguntei para ela de onde ela veio, ela falou: vim de rodear a terra, né? Daí eu fiquei preocupado. Mas isso não edifica, não. Isso não edifica, não. A vida da sogra. Daí o inimigo começa a conversar com Deus e fala: poxa, né? Daí Deus: não viste meu servo Jó? Ele fala: também você dá tudo para ele, faz tudo por ele. Daí ele falou: tá bom, então vou resumir. Pode tocar em tudo, só não toca na vida dele. E Jó passou por um momento que era uma luta espiritual das maiores que você possa imaginar. A gente vai ler no decorrer aqui, e a coisa é feia, feia. Pensa em alguma coisa que você acha que tem valor para a sua vida. O que vem na mente de cada um, primeiro de tudo, são os filhos, depois os pais, o marido, a esposa, isso fica realmente para depois. Não tem problema. É normal. Pelo menos as pessoas que eu conheço, isso é assim. Eu amo a minha sogra, viu? Não fui eu que disse essa história, tá? E inclusive ela está aqui. Tá. Ai. Então, agora, ele amarga uma péssima colheita. Jó 1,14 diz assim: que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e os moços feriam a fio da espada, e somente eu escapei para lhe trazer a nova. Que nova. Estando ele ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. Só eu escapei para trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada. Só eu escapei para trazer a nova. Estando este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo, bebendo vinho em tua casa, na casa do teu irmão primogênito, eis que veio um grande vento, sobreveio da além do deserto, deu nos 4 cantos da casa. A casa caiu sobre os jovens e morreram. Só eu escapei para trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, se lançou em terra e... Jesus Cristo de Nazaré. Se tivesse morrido só os cavalos, eu já ia estar chorando. Pensa num cara que tinha um relacionamento sério com Deus. Um cara que amava Deus, que se desviava do mal. Os filhos saíam para a balada, faziam essas festas regadas a vinho, depois Jó ia lá e oferecia sacrifício, por se acaso, se eles estiverem em pecado. Ele temia a Deus, ele procurava cobrir a família dele,
mas ele podia cobrir de uma outra forma também. Interceder é fantástico, orar é fantástico, a gente tem que fazer isso mesmo sobre a vida dos nossos filhos. Mas dá um beliscão, dá uma apertadinha. Beliscão não pode lei da palmada. Mas dá uma apertada, essa é a nossa responsabilidade como pais. Não é só orar, não. A gente tem que orar e de vez em quando falar, não, bacana. Isso não, viu? Viu? Porque essas crianças crescem rápido. Continue orando por eles, mas aperta para que tenha um caráter reto também. Amém? Versículo 21. E disse, no saí do ventre da minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ó 22, lê comigo. Em tudo isso, Jó não pecou e em nada culpou a Deus. Uau. Daí que a gente fala, paciência de Jó, né? Paciência. Daí veio, tocou em toda a vida dele, tocou em todas as coisas. Daí, bacana que está de rodeando e, né? Passear, rodear, e foi lá a Deus de novo, conversar com Deus, e Deus, ele falou, mas ele continua aí, né? Firme e forte. Ele falou, tá bom. Pode dar mais uma apertada. Pode tocar na saúde dele, mas não tira a vida. Daí a coisa apertou muito mais para o lado de Jó. Né? Ele fala que ele se coçava com os cacos de telha, lepra. Mesmo assim, ele continuou íntegro, continuou reto diante de Deus. Vamos para a próxima parte. Semeando no Senhor da colheita. Plantar deve ser um ato de confiança. Escreve aí no boletim. Eclesiastes 11:4. Quem observa o vento nunca semeará. E quem olha para as nuvens nunca cegará. Ou seja, nunca colherá. Aquele que, às vezes, vai sair de manhã, é que aqui na Flórida é tudo muito quentinho, é tudo muito estável. Né? Esses dias estava frio, não quero nem sair de casa. Né? Eu estava observando o vento, preguiça. O nome disso é preguiça. Então, aquele que observa o vento é preguiçoso, né? Então, aquele que é preguiçoso nunca vai semear. Então, a gente tem o quê? A gente tem que pôr a mão no arado, a gente tem que ir para fora. Não importa se está ventando ou se não está ventando, se está frio ou se está calor. Aqui é tudo muito simples. Imagina se eu morasse lá na neve. Ia estar frio, eu tenho que descobrir o carro com a pá, né? Mas na obra do Senhor não tem tempo. Não tem tempo. É hora de semear, é hora de semear. É hora de colocar a mão no arado, de ir para trás. Lembrando que no começo da palavra eu falei sobre 3 elementos, que é o lavrador, que é o semeador. Qual que é o segundo? E o terceiro? Tipo de semente. Então o lavrador somos nós, o tipo de terreno é o nosso coração e a semente é a palavra de Deus. E agora a gente está falando de uma característica do lavrador, que é aquele que observa o vento nunca semeará. Se a gente ficar olhando para as circunstâncias das nossas vidas, nós nunca vamos estar semeando a palavra de Deus, nem em nossas vidas, nem na vida de ninguém. Então a gente tem que prestar atenção naquilo que Deus tem para as nossas vidas e apesar de qualquer circunstância a gente tem que semear. Está frio, semeia. Tá calor, semeia. Está ruim dentro de casa, semeia. Não está ruim, semeia o tempo todo na vida de todos. Amém? Ponto 2. Deus tem o controle de tudo em suas mãos. E olha um segredinho. Provérbios 16. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Isso aqui é bem o contrário de um outro versículo de Provérbios que eu li logo lá no começo, que fala da independência. Isso aqui é uma dependência total. Senhor, eu estou indo trabalhar. Abençoa o meu dia. Senhor, obrigado por esse alimento. Abençoe esse alimento nas mínimas coisas. Senhor, meus filhos estão indo para a escola. Abençoe o dia. Eu consagro o dia da escola dos meus filhos, consagro o dia de trabalho, consagro a minha empresa, consagro a minha saúde, consagro a minha família. Tudo que a gente quiser receber um bom fruto, a gente tem que consagrar ao Senhor. Porque a força dos nossos braços ela é completamente limitada. Então, quer ser bem-sucedido, igreja? Consagre ao Senhor todos os seus planos, porque quem tem o controle em suas mãos é somente Deus. E ainda que passa por um percalço, Ele vem e também nos consola. Porque quando a gente está triste, o filho vem, tropeça, bate o pé, vem a nós, abraçando, a gente vem e consola. Deus é da mesma forma.
Deu errado? Deus vem cá, meu filho. Põe a gente no colo e vai consolando as nossas vidas. Quatro, o Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Ponto 3, Deus é o Senhor da colheita. 1 Coríntios 3,7, esse é o nosso versículo base. Por isso, nem mesmo o que planta é alguma coisa, nem mesmo o que rega, mas Deus dá o crescimento. 2 Coríntios 9,10. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Ou seja, quem dá a semente para a gente, como a semente é a palavra de Deus, é Ele que vai aumentar os frutos, mas a gente precisa semear, a gente tem que parar de observar o vento. Quantos conseguem identificar, não levanta a mão, que tem observado o vento? Espiritualmente falando, não profissionalmente, espiritualmente falando. Eu tenho observado o vento, eu não tenho plantado, eu não tenho orado, eu não tenho semeado. Daí a gente não tem uma boa colheita. Estamos no começo do ano. O que eu vou colher no fim do ano? O que eu vou colher daqui 6 meses? Eu sei o que eu estou colhendo agora, nos meus últimos 5 anos. E daqui para frente, o que eu quero colher espiritualmente falando? Então, que a gente venha se mover nesse sentido. Outra coisa que eu quero compartilhar com vocês é uma característica dos amigos de Jó. Começa a ler Jó, logo no capítulo 1, conta essa história do inimigo conversando com Deus. Daí vem e toca na vida de Jó. Daí começam os amigos a julgar a Jó. Tem pecado, o que você fala, você não vive. E começa, olha, são vários, não sei se são uns 30 capítulos de história, assim, entre Jó e os amigos. Os amigos escrevem, porque você fez isso, você fez aquilo. E sempre questionando e julgando Jó por aquilo que estava acontecendo na vida de Jó. E Jó trazendo os princípios bíblicos, ainda que com uma visão deturpada, mas parece até um homem sábio, mas trazendo princípios, falou, não há pecado, não é isso que está acontecendo. E o povo julgando, e o povo julgando, e o povo julgando. E nós, igreja, muitas vezes somos esses, os amigos de Jó. Amigos de Jó, né? Poxa, aconteceu tal coisa com o Márcio. Daí, também, né? Falei, né? Deve ter pecado, né? Então, essa sensibilidade espiritual a gente tem que ter, para que a gente não venha se tornar os amigos de Jó. Pior ainda é a mulher de Jó, né? Que ela fala para ele abandonar o Deus, amaldiçoar o Deus e morrer, né? Então, que nós não venhamos julgar as situações que estão acontecendo na vida dos outros, mas que a gente seja um suporte na vida dos outros. Sempre um suporte. Logo no final do livro, no capítulo acho que 41, 42, Deus vai e exorta grandemente os amigos de Jó. Falou, o que vocês estão fazendo? Essa atitude de vocês não condiz com a palavra de Deus. Não condiz com aquilo que eu penso. Essa exortação que vocês estão tendo, que vocês estão fazendo a vida de Jó, não é bíblico, não é meu. Estou usando as minhas palavras, né? Não é isso que eu tenho. Não é isso, vocês estão errados. E ele vai para Jó e fala, Jó, você também está viajando. Tá viajando. Daí Deus manda os amigos de Jó irem encontrar com Jó, oferecerem sacrifício. E nessa hora, eles oferecem sacrifício, Jó ora pelos seus amigos e Deus restitui tanto a unidade deles, o amor deles, a fidelidade deles, quanto a presença de Deus mesmo na vida deles. Deus aceita o sacrifício. E aqui em Jó 42 diz assim, o Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu a Jó o dobro de tudo que possuía antes. Ou seja, ele não murmurou, perdeu a visão, mas não murmurou, continuou fiel a Deus. E na hora que Deus veio e ministrou a eles, que ele orava e Deus não respondia. Na hora que Deus respondeu, Deus deu uma direção. Assim que Deus deu a direção, ele submeteu a direção de Deus. E o que Deus fez? Perdoou e restaurou a vida de Jó. E deu tudo a ele em dobro.
Como a mulher não tinha levado, ficou com a mesma. Mas, não ia ter duas também não. Mas ele deu tudo em dobro. Ele restituiu tudo na vida de Jó. Ainda que a gente esteja passando por uma situação complicada, se a gente permanecer fiel, se a gente não parar, se a gente tiver paciência e descansar no Senhor, Ele vai restituir nossa vida em dobro. Eu estou falando em todas as áreas, mas principalmente a nossa área espiritual. Porque é isso que vai nos manter de pé diante de Deus. Isso que vai fazer com que a gente faça a diferença aí fora. E o que é isso? Uma pessoa hoje, que nós vivemos no tempo da graça, é cheia do caráter de Jesus Cristo de Nazaré. Passa por qualquer circunstância e se mantém de pé diante dele, e a gente passa a ser o quê? Um luzeiro. A gente chega no lugar, a gente tem a luz de Cristo brilhando dentro de nós. Agora, se a gente é abatido pela primeira circunstância, a gente chega no lugar, a gente já chega apagado. Ah, ali vai um homem de Deus. Sério? O que Deus tem para a nossa vida? Luz, nós somos sal da terra e luz do mundo. Então, igreja, em nome de Jesus, vamos nos levantar, vamos ter paciência, mas não vamos paralisar, vamos caminhar na direção do propósito dele. Como que a gente faz isso? Tem um amigo meu que prega, e ele fala sobre oração, não sei se alguém conhece. Oração. Quebrantamento, busca da presença de Deus. É isso que vai nos manter de pé no dia da aflição. Isso que vai nos dar a paciência necessária para que a gente possa cumprir, sabe? Saímos do reino das trevas, temos recebido a semente nova, que o Senhor é o sementeiro. Não é aquele que faz semente, não. Mas é aquele que dá bastante semente para as nossas vidas. Então, mas como que ele dá a semente? Através da palavra de Deus. Vamos nos manter firmes e submeter a voz. Tem hora que Deus vai falar não para a gente. E aí, o que eu vou fazer? Vou ficar de bico? Né? Se Jó tivesse ficado de bico, a gente não estaria lendo sobre ele hoje, né? Ai. Eu não sei onde eu estou lendo. 4. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Olha o quebrantamento do Jó. Eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Olha que submissão maravilhosa de uma pessoa que conhecia somente de ouvir falar. Olha que exemplo de fé, né? E hoje a gente ouve falar, a gente sente a presença do Senhor. Quantas vezes a gente sente aquela presença do Senhor? E quantas vezes a gente passa daquela porta, chuta a cadeira, e a gente lembra da presença do velho homem. Então, por muito pouco a gente sai desse lugar que Deus tem para as nossas vidas. Mas vamos estar sensível a ouvir e submeter à vontade de Deus nas nossas vidas. Eu quero ser esse. Eu quero caminhar nessa direção, na presença de Deus. E eu tenho muitos desafios que me impedem. A gente sabe a história de algumas pessoas, a gente conversa com muita gente, e a gente sabe que muita gente tem muitas lutas. Mas todas as nossas soluções estão em Deus, em permanecer firme na presença dEle, em entregar completamente as nossas vidas a Ele, em trocar a semente. O que a gente semeava quando tu estava lá fora? O que a gente semeia hoje? Romanos 8 diz assim, esse Romanos 8 se cumpriu na vida de Jó e vai cumprir na nossa vida, igreja, amém? Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, não importa o que você esteja passando, não importa a área que você esteja tendo luta, isso aí vai contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. O que vai ser o diferencial nessa área é aqueles que amam a Deus. Aqueles que amam a Deus continuam semeando. Aqueles que amam a Deus têm o coração quebrantado, têm o terreno preparado para receber essa sementinha, ela cair e ela dar o fruto na estação correta. Essa é a diferença. Todas as coisas cooperam, não importa o momento difícil. Ouvindo um testemunho de um outro pastor, ele falou que era irmãos de uma família de 7 irmãos, e o pai teve várias mulheres, teve uma série de circunstâncias, e ele falou,
Não existe lógica. Eu não poderia estar nem aqui se fosse parar para pensar minha realidade pregressa, o que aconteceu no passado da minha vida. Mas Deus me resgatou e eu entendi. Então, o que cabe a nós que estamos dentro da igreja, Deus já nos resgatou. Nós já entendemos o quanto eu vou estar caminhando nessa direção. O Senhor quer tocar nos nossos corações. E esse toque é sensível, esse toque é espiritual. E esse momento de tribulação passageira vai acabar. Porque a gente vai ver a colheita daquele que é fiel, daquele que prometeu sobre as nossas vidas e que tem um propósito que é muito acima de tudo aquilo que a gente possa pensar, que a gente possa imaginar. Agora, em nome de Jesus, igreja, vamos caminhar para a direção do Senhor. Vamos caminhar para a direção do Senhor. Vamos superar as dificuldades com fé, com paciência, crendo que no Senhor da colheita, no tempo certo, a gente vai colher a 100 por 1. Eu quero colher a 100 por 1 na vida espiritual. Eu quero colher a 100 por 1. O Senhor tem resgatado as nossas sortes em todas as áreas. Isso é notório, a gente pode ver na igreja. Mas ainda existem muitos tipos de lutas, e elas sempre vão haver, para que também até através dela o nome do Senhor venha a ser exaltado. Por que veio essa luta? Para que o nome do Senhor pudesse ser exaltado com a cura dessa luta, com a restauração dessa luta. Amém? Esse ano de colheita. Conclusão. Façamos a nossa parte como semeadores fiéis. Os semeadores fiéis são aqueles que não se paralisam, mas prosseguem. Se estiver ventando, se não estiver ventando, se estiver calor, se estiver frio. O semeador fiel, ele sabe que ele tem a tarefa, a semear. Nós, como sacerdotes do Senhor, temos uma tarefa. Interceder, pregar, como discípulos do Senhor, fazer discípulo de todas as nações, ensinando o caminho. Essa palavra, mais uma vez, nos ajuda a ter nosso caráter focado naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Ele já nos comprou e hoje nós somos essa raça eleita, esse sacerdócio real. A gente tem colhido, eu tenho colhido. Confiemos que será o nosso Deus que nos dará a boa colheita, não aquilo que a gente faz. Mas existem premissas, eu tenho que me submeter à vontade dEle. Pois tudo vem dEle e para Ele, no tempo certo, do jeito dEle, sabendo que a maior colheita sempre será ter o nosso caráter transformado à imagem de Jesus. Essa breve e momentânea tribulação não vai nos afastar da presença do Senhor. Essa breve e momentânea tribulação está servindo para tratar com força o nosso caráter, mas para nos levar à presença do Senhor. E eu só vou conseguir fazer isso se eu não me paralisar. Igreja, não vamos nos paralisar. Amém?